Tudo bem? Boa noite. Nesse vídeo aqui eu queria fazer uma certa reflexão sobre os assuntos assim que têm sido desenvolvidos nos últimos dias, né? Questão das eleições, final das eleições e assim a reação que o pessoal teve, principalmente os bolsonaristas, de não aceitação e de colocarem sempre a questão que eles são patriotas e se eles lutam pela pátria, que eles querem o melhor da pátria, assim por diante. Eu fiquei pensando assim, o que é a pátria para eles, né? O que representa essa pátria para o bolsonarista? Porque é o seguinte, se a gente for pensar, eles parecem que eles têm um pensamento de fazer uma recuperação do Brasil e do que é o povo brasileiro. Ué, mas o povo brasileiro, a maioria votou num candidato e elegeu esse candidato para ser o presidente do Brasil. E de repente eles vêm fazer uma reivindicação de que parece que assim eles estão falando de um lugar paralelo, né? De um local onde existe um povo paralelo. Essa que é a minha. Eu não estou dizendo que são todos, né? Mas uma grande parte, principalmente desses mais fanáticos, né? Esses que estão em porta de quartel e que estão fazendo todas essas manifestações mais fanáticas, mais ufanistas, né? Até, tá? Então eu noto assim que existe assim, parece que eles estão lutando por um outro país, é um outro país que não é um país, não é o Brasil. Eles não estão lutando por um povo brasileiro ou para o bem do povo brasileiro. E eu tive, e para assim até fortificar essa questão, eu cheguei a ver nos últimos dias, né, alguns vídeos assim que me convenceram de que essa ideia pode ser correta. Por exemplo, o pessoal falando assim, Supremo é o povo. O pessoal todo de camiseta, tal, não sei o que. Você não via um negro ali, não via um afrodescendente, não via nada. Só via brancos, 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 brancos. Um pessoal do sul. É claro que não é todo mundo do sul que pensa desse jeito. Eu acho que tem muita gente que é muito brasileira e que pensa no Brasil e que mora no sul do Brasil. Mas tem muita gente lá, né, e que eles parece que eles vivem num outro mundo, né, numa outra terra que não é exatamente o Brasil. Né. Eles não lutam pelo povo brasileiro como é o povo brasileiro, que é um povo altamente miscigenado, é um povo dos mais miscigenados do mundo, um dos povos mais diversos do mundo, culturalmente, assim por diante. Então parece que existe assim uma ideia de única cultura, uma ideia assim de um povo, de uma única eugenia. Quer dizer, é uma coisa muito complicada esse sentido, a forma como eles pensam essa pátria deles, né? É a pátria que eles reivindicam, é uma pátria que não é a pátria real, não é aquela pátria que representa, por exemplo, o Brasil. Tá? E a gente vem aquele. Qual é o conceito dessa pátria? Né? Bom, quando a gente vai falar em pátria, a gente vem lá do latim pater, né? E que por sinal teve uma origem que pater de padre, de patriarcal, de pai, né? E teve uma origem também em pagos, né? Também que é de aldeia, que gerou a questão de pátria, né? E depois de pater, né? E assim pátria, né? Tá? E esse patriota, essa coisa da pátria, o que seria? Essa pátria ela reúne as questões das culturas, né? De tudo que envolve o povo, envolve o território, envolve os símbolos, né? De um determinado país e assim por diante, né? São exatamente envolvidos no conceito de pátria. Tá? E o patriota, ele realmente ele trabalha, ele respeita, ele tem orgulho, ele exalta, né, esses símbolos, né? Esses símbolos, essa cultura, esse povo, tá? O seu território, as belezas, as riquezas do seu território. Então, geralmente ele faz isso, tá? Nesse conceito existe também a questão do nacionalismo, né? O nacionalismo ele está mais também ligado à questão da nação em si, tá? Não necessariamente de um território e por causa disso ele se distingue um pouquinho da questão de pátria. Né? Você pode falar, por exemplo, uma nação judia que antes, por exemplo, de Israel não se falava exatamente de um território, né?
mas posteriormente ao Estado de Israel pode-se falar em território. Então, quer dizer, tem essa pequena diferença que é muito sutil, tá? E que é interessante a gente depois pode falar um pouquinho. Então, o patriota, ele está envolvido nessa questão da pátria, mas do seu povo. O povo que mora em determinado território, ele vai exaltar essa questão das culturais, as questões das riquezas daquele território, daquele país, daquela que é determinado pelas fronteiras físicas, assim por diante, e tudo que está dentro disso. Tá? Então esse aí é o patriota. Tá? Agora, quando você percebe que lá dentro desse lugar existem grupos que falam em pátria, mas eles praticamente ignoram a maior quantidade de pessoas que realmente representam efetivamente a realidade do povo daquele território, daquela nação que vive dentro daquele território, é preocupante. Porque que pátria que eles estão falando? Né? E é isso que está acontecendo, que principalmente esse pessoal mais extremista, esse pessoal da extrema direita, que vive numa pátria paralela, né, que vive essa pátria paralela, esse pessoal, eles ignoram completamente, parece que a existência das outras. E assim, quando não ignoram, eles subestimam, eles não tratam com respeito, desrespeitam completamente, né? São bastante xenófobos. Então, quer dizer, você é xenófobo com o mesmo povo que forma esse povo que representa essa pátria. Quer dizer, é uma coisa muito estranha. Tá? Muito estranha. E a reflexão que eu queria propor é exatamente essa, né? Quer dizer, que pátria que esse pessoal está lutando? Né? Que pátria realmente que esse pessoal está lutando? Eu estou falando até dos principais, esses mais radicais. E muitos desses, principalmente assim, muitos desses que tem no sul do Brasil, tá? Eles já tinham ideias separatistas antes, tá? Então eles já pensavam numa pátria, realmente, que é uma pátria diferenciada do próprio Brasil, que não é exatamente o Brasil. É numa outra pátria, uma pátria do sul, por exemplo, tá? É claro, volto a falar novamente, eu não estou falando de todas as pessoas do sul, porque eu tenho muitos amigos, gosto muito das pessoas do sul, também, assim como eu gosto de pessoas do Nordeste, do Norte, conheço o Brasil todo. Mas, no caso, em muitos casos lá, existe esse extremismo separatista que pegou carona nessa história do patriota. E aí, eles realmente estão lutando por uma pátria, pessoal, mas não se enganem, não é uma pátria brasileira exatamente, é uma outra pátria. Eles reivindicam outro país, que é um país segregado dessa condição de Brasil. Tá bom? Então, é uma coisa que me preocupou bastante e é uma reflexão que eu acho que é legal a gente estar colocando e de repente vale a pena a gente estar pensando sobre isso, né? Nesse extremismo aí essa extrema direita e que eles realmente estão pensando em outra coisa, né? Diferente muitas vezes até daqueles bolsonaristas que pensam numa direita e pensam no Brasil e assim por diante, tá bom? Então era mais isso que eu queria propor e um grande abraço para vocês aí. Tchau, tchau.